Queria lembrar que o livro que a gente tinha dito que ia fazer a segunda edição, ele chegou, já está ali, quem encomendou e desejar levar, quer dizer, quem encomendou tem que levar, né? Quem não encomendou e desejar levar, pode procurar ali atrás com a minha mãe. E quero aproveitar e lembrar, ano passado, o pessoal das antigas aí me ajuda, não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Acho que foi ano retrasado. Eu preguei, acho que uns 6 ou 7 meses aqui sobre o livro de Salmos. Não preguei todos os Salmos. Preguei vários Salmos. E essas mensagens, eu já passei para o papel, já transcrevi todas. E José está terminando, e provavelmente daqui a um mês a gente também já vai ter um livro de Salmos, das mensagens de Salmos. Então, quem desejar, porque como eu tinha dito da outra vez, quem desejar tem que ser por encomenda, tá? A gente manda fazer por encomenda. Então, se você desejar, faça-o por encomenda. E quero dizer para vocês o seguinte: o livro, o preço de custo dele, saiu a R$17. Por que você está pagando 30? Porque os R$13 que você está pagando vão ser revertidos para a obra. Eu vou doar tudo para a obra, eu não quero R$1 para mim. E por falar em obra, quero dizer a vocês que a nossa previsão, o nosso desejo é de que a gente se mude para lá, quem sabe em outubro. É o nosso desejo. No entanto, quero dizer aos irmãos que o nosso dinheiro acabou. Como que a gente vai fazer mês que vem ou no outro? Não sei. Então, é uma coisa que o pessoal, a comissão de obras pediu para eu falar para a igreja. Então, como que a gente vai fazer? Está quase acabando, tá? Inclusive, eu queria convidar vocês para domingo que vem, após o culto da manhã, nós darmos um pulinho lá. Se você pudesse preparar, vir para a igreja sabendo que depois daqui você vai levar mais uns 20 minutinhos lá, acho que seria bom para você poder ver em que fase está a nossa obra. Estamos quase lá, mas os recursos, eles acabaram. Então a gente precisa levantar recursos. Então eu estou expondo isso diante da igreja. Gente, é isso. Vocês sabem quem enviou os primeiros missionários protestantes para o Brasil? Alguém sabe? Na chamada França Antártida, no Rio de Janeiro. Os primeiros missionários protestantes que pisaram neste solo brasileiro foram enviados diretamente por João Calvino. Calvino bancou grande parte da viagem deles para cá do próprio bolso. Desses 3 pastores que começaram o ministério, ou começaram a pregar a fé reformada aqui no Brasil, muito antes daqueles outros missionários americanos. Desses 3, um foi terrivelmente executado. Antes de ser executado, ele foi torturado. E os outros 2 tiveram um pouco mais de sorte e foram deportados. Por que eu estou dizendo isso? Porque a fé reformada, ao contrário do que muita gente pensa, ela sempre investiu em missões. Ano que vem, quando eu for pregar sobre a fé reformada, vocês vão ver como que, ao contrário do que se diz por aí, a fé reformada, ela estimula e não desestimula a pregação do Evangelho e o investimento em missões. Estou dizendo isso porque eu sempre tive um incômodo muito grande no meu coração pela nossa igreja ter pouquíssimo ou quase nenhum envolvimento com missões. Para dizer que quase nenhum, para não dizer que quase nenhum envolvimento, nós, há um tempo atrás, sustentamos um missionário
lá no Nordeste brasileiro. E entendemos que quando a gente mandava dinheiro para a editora Fiel, para que a Fiel pudesse mandar livros para pastores em lugares distantes, isso também era missões, para o preparo deles. Estou dizendo isso, gente, por quê? Porque há muito tempo eu tinha vontade de trazer um missionário aqui na igreja, para nos falar sobre missões. Mas por N motivos que não vou ficar falando aqui agora, a gente nunca conseguiu. E Deus, em sua graça, permitiu que um missionário, de um tempo para cá, frequentasse alguns cultos aqui na nossa igreja, que é o pastor Alceir. E eu convidei o pastor Alceir para pregar aqui na nossa igreja hoje, para falar um pouco do campo missionário e depois trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. E ele prontamente, de forma muito espontânea e alegre, aceitou. Eu queria convidar o pastor Alceir para nos falar. Ele vai transmitir ao nosso coração a palavra de Deus, o recado de Deus hoje. Pedi ao pastor Alceir para ele mesmo se apresentar. E é isso. Vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento de culto, de celebração. E agora, quando nós vamos ouvir, ó Pai, notícias e a Tua palavra, notícias do que o Senhor tem feito, juntamente com a exposição da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, ouvidos atentos. Nosso coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Nós assim oramos e entregamos, ó Deus, o pastor Alceir nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Um grande privilégio, uma grande bênção poder estar com os irmãos nesta manhã. Eu não sei qual é mais difícil, ser apresentado ou se apresentar. Já fui apresentado de forma que não me reconheci de quem ele está falando. Também não é fácil falar de si mesmo, se apresentar, porque você é suspeito, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Sou Alceir, felizmente casado com a irmã Senilza já há quase 30 anos. É o tempo também de ministério que temos. Terminamos o seminário em 84. Aqui estamos nossos professores, o pastor Ismael, a irmã Nelly, também foi deana naquele tempo. E tem sido um privilégio servir ao Senhor ao longo desses anos. Se diz que a obra missionária consiste em orar, contribuir, enviar e ir. Sustentar e ir. De alguma forma tenho participado desses processos e eles se misturam. Tenho orado pela obra missionária diariamente, tenho sustentado a obra missionária, tenho mobilizado, informado sobre a obra missionária e tenho participado no campo da obra missionária. Um grande privilégio poder compartilhar um pouco dessa aventura missionária com os irmãos. Concordo com o pastor Davi, me incomoda esse rumor de que a fé reformada e missões são incompatíveis. Eu creio que são pessoas mal informadas sobre a fé reformada, espalhando um boato infundamentado. Isso precisa ser mudado realmente compartilho esse desconforto que o pastor também sente. Não é verdade. Missões é obra de Deus e não podemos tirá-lo da nossa agenda, da nossa prioridade, e não é incompatível com a fé que professamos. Em alguns minutos eu gostaria de levar vocês em uma viagem missionária por outro lado do Oceano Atlântico. Estivemos por 23 anos em total trabalhando com missões mundiais. Primeiro fomos para a fronteira do Brasil com o Uruguai, foi um projeto curto, um projeto apenas de 3 anos. Dali seguimos para a Colômbia. Na verdade, nossa intenção era a África, e não chegamos à África naquele tempo, chegamos em Colômbia.
Colômbia, país vizinho. Eu creio que Deus sabia das minhas limitações e foi trabalhando assim, me amaciando para algumas situações mais extremas. Primeiro me leva para o Nordeste. Brasil, só que um sotaquezinho meio diferente. Povo que fala a nossa língua, uma cultura parecida. Dali seguimos para o Sul. Ficamos no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Ainda Brasil, perto de um país vizinho, falando um portunhol meio estranho, como o povo da fronteira fala. E dali seguimos para a Colômbia. Sim, um mergulho total numa nova cultura. Só espanhol, língua não tão complicada, mas diferente. Uma cultura diferente, mas ainda latinos. Não foi tão radical. De Colômbia, seguimos direto para a África, passando em São Paulo só para trocar de avião. E aí sim mergulhamos numa cultura totalmente diferente, num clima diferente, numa língua realmente diferente. Desses últimos anos gostaria de compartilhar com os irmãos, os últimos 8 anos ali em Botsuana. Quando você vive num país por muito tempo, você se sente em casa depois de algum tempo. No começo, o desconforto, isso não é igual lá em casa, a comida é diferente, o clima é diferente, e depois você se familiariza. De forma que o desconforto vem depois quando você sai. A saudade e recomeçar a vida em outro lugar, como estamos fazendo. Deixamos Botsuana de vez no final do ano passado. E como aconteceu com Colômbia, você sai de um país, mas ele não sai de você. Colômbia nunca saiu e nunca vai sair, no caso de Colômbia também, porque eu dei meu sobrenome a um colombiano. O nome é Juan Diego, se fosse pronunciar lá. Juan Diego de Andrade Ferreira. Ele é colombiano de Bucaramanga. 10 anos é conosco. E depois de Botsuana, saímos de Botsuana e não saiu de nós. A viagem vai ser rápida, então apertem os cintos, né? Porque vamos voar, né? Eu peço permissão aos irmãos para descer, poderia usar um desses aqui. E a viagem vai ser realmente rápida. 8 anos em 8 minutos, talvez mais ou menos isso. Pode ir avançando, irmã. Esse é o nosso tema da campanha missionária da nossa Junta de Missões Mundiais. Mas vamos pulando, avançando um pouquinho mais. Aí, o privilégio de servir em Botsuana. Onde fica Botsuana? África. Mas onde em África? As pessoas dizem, pastor, Botsuana fica na África do Sul? Quase lá. É no sul da África. Nesse caso, a ordem dos fatores afeta o resultado. Essa região sul da África. E aqui está Botsuana, vizinho da África do Sul. É um país pequeno, é um país com uma população pequena, pouco mais de 2 milhões de habitantes, muito pequeno. E é um país também jovem, não tem 50 anos desde a sua independência da Inglaterra. Apesar de que não foi colônia da Inglaterra, foi um protetorado, tinha uma relação de dependência com a Inglaterra. Avançando aí, por favor. E aqui está o país. É um país com 5 cidades. Um país com 5 cidades. Imagine. O resto é vila. A maior cidade é esta aqui, bem na fronteira, a capital, Gaborone. A segunda maior cidade está aqui, Francistown. E aqui está a vila de Palap. Ela não estava no mapa, eu tive que colocar. É uma vila grande, mas é uma vila importante, com um dos maiores índices de crescimento no país. A maior parte da população vive nessa região aqui, ao sul do país, porque aqui é um deserto imenso, um dos desertos mais secos do mundo. Kalahari se projeta aqui também pela Namíbia, então ninguém vive ali. Alguém vive ali. Tem uma tribo nômade, os Bushmen, eles vivem ali. Alguém já viu aquele filminho muito antigo, Os Deuses Devem Estar Loucos? Alguém viu esse filme? É tão antigo assim? Alguém já viu ali, né? Essa tribo do filme Os Deuses Devem Estar Loucos são de Botsuana. O filme foi filmado lá. Botsuana você já viu mais de uma vez na televisão, em Animal Planet. Nessa parte norte aqui, você vê Animal Planet ao vivo. Há muita reserva, grandes áreas de proteção, e boa parte dessas filmagens da vida selvagem é feita ali.
Realmente, já tive que parar o carro para deixar uma manada de elefantes atravessar, mas não aqui, lá em cima, né? Numa viagem missionária que fizemos. Algo que só mostrando foto para acreditar que aconteceu, né? Pode avançar. Essa é a nossa igreja em Palap no nosso último domingo. Ali está o Juan, o colombiano. Aqui a esposa, a irmã Celeusa, e aqui estamos nós. Esse era o nosso culto de despedida lá na igreja de Palap. Vamos avançando. E a obra começou ali há 8 anos, quase 9 atrás, com a Tenda da Esperança. É uma grande tenda, é um ministério de implantação de igrejas e trabalho social. Fundou várias igrejas em Moçambique, depois em Botsuana. Hoje o ministério voltou para Moçambique, mas assim começou. Essa é a tenda menor, a tenda que se erege depois que a grande é desmontada. Pode ir avançando, temos que ser rápidos. A equipe que ajudou, vários missionários da área vieram colaborar nessa época e assim surgiu a Igreja Batista de Palap. Pode ir avançando. Aí essa é a tenda. Irmãos, 3 dias para montar esse trem. É algo grande, cabe mais de 1000 pessoas ali. Um trabalho muito grande, 3 semanas de cruzada de dia, de noite, e assim surgiu a Igreja Batista de Palap. Essa é a tenda menor, a continuidade do trabalho. O grupo de crentes, 6 meses depois, nesse local foi construído um salão que alugamos, primeiros batismos ali. Esse é o primeiro grupo de batizados. Avançando, alugamos esse salão que estava no mesmo quintal. Foi um tempo muito bom para a igreja. Esse salão está construído em frente à única rua asfaltada da vila. E a rua que passam os táxis, as combis. Todo mundo nos via ali. Foi muito bom. Hoje estamos em outro lugar. Esse é aquele salão que mencionamos. Avançando. A igreja aí tem menos de 1 ano ainda. Não comemoramos o primeiro aniversário. Os batismos. Nesse período, Deus nos deu a graça de batizar 76 novos irmãos ali. Aí temos os primeiros, numa piscina alugada. Batizei das formas que vocês não possam imaginar, até numa caixa de madeira forrada de plástico. É meio complicado ter água lá. Já batizei sem me molhar, não me perguntem como, não é? É ficando do lado de fora, você não entra, né? Se o lugar é pequeno, não é? Na piscina do Juan, essa é a última piscina que compramos para batizado. O meu filho furou, aí compramos uma piscina exclusivamente para batismos, mas ainda é rasa. Então a gente tem alguma dificuldade, mas essa aí eu me molhei parcialmente, né? Pode ir avançando. Outros batismos, e a maior parte deles foi na igreja de Palap. E essa igreja de Palap, mais ou menos há 1 ano atrás, esse é o salão que estamos alugando ultimamente, sonhando também como vocês em mudar para o nosso templo. Compramos um terreno e o governo não permitiu construir um templo nele. Então estamos vendo que outra solução temos para esse impasse, não é? Mas estamos ali. Essa é a igreja, as senhoras, muitas crianças. Quando eu digo muitas, são muitas. A escola dominical funcionava na nossa casa, que está a 1 quadra de distância. Em média, 80 crianças domingo de manhã. Temos 80 cadeiras, então imaginem a situação logística que se cria ali, né? Muitas crianças. Uma vez minha esposa estava com aquele cabelo assim para cima, e falei, o que aconteceu? Vieram 108 crianças. Fora do normal. Ela sabe porque ela tem que contar para dar o lanchinho a cada um deles depois do culto. Foi um dia especial. Esse é o grupo de louvor. Ninguém canta como os africanos cantam. Os latinos são muito animados para cantar. Você precisa ver como o colombiano canta animado. Mas ninguém canta tão afinado como o africano. As vozes, os tons que eles fazem, é algo impressionante. De pequenininhos são afinados. As crianças cantam bem, os jovens, adultos, é um povo com música na alma e no corpo também. Para o africano cantar quietinho é meio complicado. Esse é o novo missionário que chegou, pastor Carmona e a sua esposa Edna, estarão lá para continuar a obra. Esse outro irmãozinho aqui foi um engenheiro. Esteve trabalhando lá na construção de uma termoelétrica e ajudou muito nos 4 anos que ele trabalhou ali. Ajudou muito. Hoje ele está no Brasil, já de passagem marcada para o Vietnã. Orem por ele. O grupo de flautas da igreja, esse grupo não continuou. Adolescentes estudando sobre a quem ama, espera. Vamos seguindo.
parte das crianças, né? São muitas. Fizemos é muita gente. Um grupo de voluntários americanos fizeram o IBF. Numa vieram 350 crianças. Numa outra, 250 crianças. Numa terceira, que foi secreta, só 150. Porque não dava para avisar. Essa seria na igreja, não tinha como avisar e ter a situação fora de controle. Então, não espalha, só 150. Né? Ali era o programa, volta um pouquinho, o programa de higiene bucal. A cada 3 meses, reunimos as crianças, sou técnico em higiene bucal, então reunimos as crianças para explicar de novo sobre como escovar direitinho os dentes, aplicar flúor, e eles recebiam pasta de dente, escova de dente nova nesse dia. Também trabalhávamos com jovens e adultos nisso, mas principalmente com as crianças. Pode avançar? Aí são as crianças saindo, né? Indo lá para casa. Chegava nessa esquina, virava para lá e a nossa casa estava logo ali. Então liberava as cadeiras, né? Para que os adultos ficassem. Depois do louvor, as crianças saíam para a escola dominical. Tínhamos esse galpão nos fundos da nossa casa, ficavam os pequenininhos ali. No inverno era legal, mas no verão era muito quente, eles ficavam na sombra de uma árvore. O inverno é muito frio para vocês, a 0, 1 grau, é um pouquinho frio para vocês aqui em Campos. E o verão 40 a 45, então são extremos grandes lá. Pode avançar, por favor? A classe dos juniores ficava na garagem da casa, era mais fresquinho porque era aberto aí. E os adolescentes ficavam ou na nossa sala ou na varanda. Dependia, se a irmã Senilza estivesse em casa, às vezes ela ia para uma outra missão, eu ia para outra missão e não tinha quem abrisse a casa, e eles ficavam então na varanda. Aí um acampamento de juniores foi lá em casa. Pode ir avançando. Reunião com os adolescentes também lá em casa, com os meninos. Temos até piscina no nosso acampamento, né? É a que furou, fazíamos batismos aí também. A hora do almoço, eles passavam o dia, mais crianças. As senhoras da igreja preparando algo para a reunião anual das senhoras, fizeram umas bolsinhas de lembrança, tudo com nó. Eu não sei explicar isso, mas só dando nós fazia uma bolsa ali, muito legal. Fizeram umas 200 para levar. Aí terminando a escola dominical, não há muita água por lá, não há rios, mas tem alguns açudes para o gado e algumas lavouras. Aí os adolescentes e jovens foram passar um dia de piquenique ali. O Juan está ali, já faz tempo essa foto, mais de ano aqui está o Juan. Mais crianças, mais crianças. Os jovens, essa foto é antiga, eles estão indo para um acampamento. Naquela época tinha trem, esse trem já não circula ali. Essa aqui é uma das voluntárias, pode avançar. Essas 3 jovens aqui ajudaram por 2 anos no começo da obra. Fizeram um trabalho fantástico com a juventude, principalmente na área de prevenção. Botsuana é um país com um dos maiores índices de AIDS do mundo. Segundo as últimas estatísticas, perde para a Suazilândia, tipo assim, por um pontozinho. Estamos falando de 40% ou até 45% da população infectada com o vírus da AIDS. A grande maioria jovens. Elas criaram esse ministério, a Operação HIV. Mas o HIV, no caso ali, não significava o nome do vírus. Mas sim, as siglas, ele é vitorioso, he is victorious em inglês. E trabalhava nas escolas públicas, especialmente com o ensino médio para cima, e com os jovens das igrejas. Fizeram um trabalho fantástico. Pena que só durou 2 anos e eles continuaram por mais um tempo, até que o ministério parou. Mas ajudaram muito. Pode avançar? Cuidávamos também de uma outra congregação que funcionava aqui, nesse salãozinho bem fora da vila, ou aqui. Isso depende da estação do ano, né? No inverno aqui, no verão lá. Aquela situação. Depois do culto, as crianças tinham um mingau feito de mabele. Ok, o mingau se chama mabele, mas é feito de sorgo. O Brasil produz sorgo, mas você nunca comeu. Porque o Brasil usa sorgo para ração animal. Botsuana é um dos alimentos básicos juntamente com o milho. O dia a dia não é arroz, é muito caro,
só se come arroz em festa, tipo enterro ou casamento. Enterro é festa também. Mas no dia a dia é o milho, o fubá de milho branco. Eles não conhecem milho amarelo. E esse mabele é um mingau muito nutritivo e gostoso, muito gostoso. Pode avançar? Mais crianças aí é a vilinha de Radicelli. Nessa vilinha tínhamos 10 adultos e 50 crianças. E era bem fora da vila. Essas crianças andavam muito para chegar aqui. Pode avançar? Aqui eles estão indo embora e você não vê casa nenhuma lá no horizonte. Pode avançando. Esse foi há um ano atrás, um ano e meio atrás. Minha filha foi visitar com o esposo e outros voluntários e fizemos trabalho com higiene bucal, levaram doações de roupas. Foi um dia muito especial ali. Essa foto está repetida. É assim que carregam as crianças lá. Ó. Aprenda aí, ó. As mãos ficam livres. Elas não caem, viu? Voluntários. Irmãos que vão ajudar. Estava comentando com o pastor Davi, temos sido abençoados com irmãos que, alguns nos visitaram em Colômbia, alguns em Botsuana. Aqui são 6 irmãos de Santos, só um irmão no grupo, um trabalho tremendo. Esses são o mesmo grupo. 5 pastores mais essa irmã. Nesse dia houve higiene bucal, eles levaram muitas escovas de dente. Esse é o último grupo que recebi. O meu primo Marcelo, o pastor da igreja dos meus pais, o irmão do pastor e o dentista da igreja, doutor Marcelo. 15 dias. Esse irmãozinho atendia de 8 da manhã a 10 da noite. Ali no consultório improvisado atrás dessa cortina aqui. Esse é o obreiro da terra, volta um minutinho, é o pastor local da igreja de Palap. Começamos o treinamento, o pastor Carmona está continuando o treinamento. Não há seminários em Botsuana e estamos treinando pessoalmente ali com os recursos que temos. Avançando ali, jogamos contra os meninos da igreja, né? Ganhamos, né? Ganhamos aqui. Esse é o grupo de voluntários que comento, a minha filha e o seu esposo, o irmão Alain, a irmã Maili, aqui de Campos, também acompanharam eles. O meu filho, já um pouco maior hoje, passou a mãe já. Aí eu digo que não precisa muito esforço para passar a mãe, né? Mas ele já passou. E a Maipelo, que foi interpretar. A língua oficial de Botsuana é o inglês, por causa não do domínio, por causa da liderança da Inglaterra por muitos anos ali. Mas a língua local, a língua nacional é o Setsuana. Botsuana é um país pequeno, com 2 milhões de habitantes, mas deve ter umas 15, 18 línguas diferentes. Mas 80% da nação é do grupo Tsuana. Então a língua Setsuana se impôs como a língua nacional. Mesmo quem não é da tribo Tsuana, eventualmente fala Setsuana. Conheço vários calangas e hereros, e eles falam a língua calanga, a língua herero, a língua Bassarua, mas também falam a língua Setsuana porque é a língua também da escola. Então é quase uma